a soberania de Deus. No Salmo 24, os versículos 1 e versículo de número 2 traz o seguinte texto: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Glória a Deus. Muitos pensam que Deus não está no controle do que acontece na terra e no universo. Muitos acham que Deus não tem mais domínio sobre nada e que está todo mundo solto, está todo mundo liberado, está todo mundo fazendo o que quer, do jeito que quer, na hora que queira. A palavra, ela vem trazer para nós, queridos, algo muito relevante, algo muito importante, algo muito especial. No final dessa ministração, você vai compreender que a soberania de Deus nos ajuda a fortalecer e a estabelecer a fé, a presença e um novo a cada dia que passa. Deus, ele é criador, Deus, ele é soberano, Deus, ele tem o domínio nas suas mãos. Quem pensa que ele se afastou das manifestações que estão existindo na terra hoje, está muito enganado, porque a terra é dele, a terra é do Senhor. A Bíblia nos mostra que ele afundou sobre os mares e que tudo que existe, que contemplamos, que vemos e que sentimos, foi ele que criou. A terra, o espaço sideral, o espaço ocupado e o espaço desocupado. Porque além de ter a terra habitada pelos homens, existe o espaço sideral, existem as galáxias, os espaços ocupados, no caso, a terra, e os espaços desocupados, no caso, os espaços, ou o espaço. Imagina, querido, que talvez você esteja se perguntando, mas ele não entregou a terra aos homens? Ele não deu a terra aos homens? Como é que o senhor diz que a terra é dele? Eu não estou dizendo nada, quem está dizendo é a Bíblia. A Bíblia está dizendo: do Senhor é a terra, do Senhor é a plenitude, do Senhor é o mundo. Então, a terra e o mundo está querendo dizer a terra, planeta, e o mundo, espaço, galáxias. Nós precisamos compreender, queridos, que tudo é dele. No livro de Romanos, existe um hino de adoração que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Deus, ele é soberano na terra que ele criou. Aí você pergunta, mas o que é soberania? Soberania é o poder absoluto. Soberania é o poder que uma nação tem, uma nação possui. Nós dizemos que, por exemplo, Estados Unidos é uma nação soberana, ok? Mas nós não estamos falando de nação, nós estamos falando de um Deus, de um ser que está acima de tudo e está acima de todos. Ora, a terra é dele,
ele entregou aos homens, não como título definitivo, ele entregou aos homens para que os homens administrassem a terra. Querido irmão, irmã, Deus declara no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 28, que Deus abençoou, Deus entregou ao homem o decreto para ele frutificar, para ele multiplicar, para ele encher a terra. Deus entregou o decreto para ele sujeitar a terra e para ele dominar a terra sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Meu irmão, imagina algo que é extremamente importante você transcender hoje. A expressão sujeitai e dominai significa administrar, produzir e cuidar. Você tem uma casa hoje, você tem um título dado, pela prefeitura ou pelo cartório, muito bem. Quem deu a você? Você comprou? Você pegou o título? Ok. Eu quero dizer para você que diante de Deus, você é só um administrador da terra que você está em cima dela, porque a terra é dele. Compreenda que a terra não é sua, que a terra não é do seu pai, que a terra pode ter sido uma herança que alguém lhe entregou, mas uma herança para você administrar, porque a terra é dele. Bom, se nós compreendermos que a partir daí o homem passou a se servir dessa terra, mas Deus não perdeu a soberania sobre o planeta, porque Deus também não perdeu a soberania sobre as pessoas, porque ele diz aqui na palavra que do Senhor é a terra, o mundo, a sua plenitude e quem habita nesse mundo. Deus entregou ao homem para que ele dominasse. Muito bem. Ele dominasse o que, irmãos? Os elementos. Sim, os elementos que estão sobre a terra. Os elementos que nós podemos dizer que é a água, a terra, o fogo e o ar. Se eu compreender que Deus entregou essa autoridade para Adão, para ele dominar a água, dominar a terra, dominar o fogo e dominar o ar, ele iria fazer a partir desses 4 elementos tudo que existe hoje. Tudo que existe hoje ou é tirado da terra, ou é tirado do mar, da água, ou é feito com fogo, ou é feito pelas mãos de alguém, usando esses elementos que o Senhor entregou para que o homem sujeitasse e dominasse. Ora, irmãos, se Deus não passou o título definitivo da terra para o homem, o planeta é dele, as pessoas são dele, porque ele colocou, porque ele fundou essa terra sobre os mares, e ele firmou essa terra sobre os rios. Você fica se perguntando, ora, se a terra é dele, então onde é que ele está? Onde é que Deus está? Queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías 37. O livro de Isaías é um livro muito poderoso, muito lindo, muito maravilhoso. Os teólogos dizem que Isaías é o profeta messiânico, aquele que profetizou muito sobre o Messias, sobre Yeshua, sobre Jesus. Mas a Bíblia diz aonde Deus está. Isaías 37:16 diz: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel. Ainda especifica: o Senhor dos exércitos, quem é? É o Deus de Israel.
ele está entronizado acima dos querubins. Tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Meu querido irmão, compreenda algo que é extremamente importante. Deus está entronizado acima dos querubins. Ele é o Senhor da terra, ele é o Senhor dos céus. Em Sofonias, no capítulo 3, no versículo 17, a Bíblia diz que o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se e por seu amor regozijar-se-á em ti com júbilo. Deus está, o primeiro texto que nós lemos diz que Deus está entronizado acima dos querubins, e agora o texto de Sofonias 3,17 diz que o Senhor Deus, ele está no meio de ti. Por quê? Porque ele é soberano. Por quê? Porque a sua soberania, dentro dela existe em Deus seus próprios atributos. Na sua onipresença, ele está nos céus, mas ele está no meio de ti. E porque ele está no meio de você, ele está no teu meio, ele está no meio da tua casa, ele está no centro da tua vida, para que ele possa te salvar. Não é que esse termo possa, não queira dizer que ele de repente não pode, porque pode ou não pode. Não, ele pode porque pode, e pronto. Deus não pode? Sim, Deus pode tudo, porque ele é soberano. O texto de Isaías 37,16 diz que ele é o rei da terra, mas que ele é o rei dos reis. Ele é Deus dos reis, ele é Deus dos senhores da terra, dos presidentes, das pessoas. Essa compreensão é necessária que você tenha. Você vai entender por quê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles estão sobre os justos, em Salmo 34,15. Ora, se os olhos do Senhor estão sobre os justos, sobre os que esperam a sua misericórdia. Eu pergunto de você, como você está hoje diante de Deus? Você está esperando algo dele, ou você não espera mais nada de Deus? Você já sofreu tanto, você já penou tanto, você já padeceu tanto, que você desistiu de Deus. Você desistiu de pedir de Deus. Você desistiu de querer mais de Deus. Você desistiu de se aproximar de Deus. E é essa palavra que é para você, meu querido. Essa palavra que é para você, minha irmã, que acha que Deus esqueceu da sua família, que acha que Deus esqueceu do teu emprego, que acha que Deus esqueceu da tua saúde, que acha que Deus esqueceu de você. Não. Deus não esquece de ninguém. Os olhos dele estão sobre aqueles que o temem. Ora, se os olhos de Deus estão sobre as pessoas que temem a Deus, é porque essas pessoas que temem a Deus não perderam a fé nele. Queridos, hoje tem muita gente que perdeu a fé em Deus. Tem muita gente, claro, eu vou dar um exemplo, mas um exemplo de um filme. No filme Deus Não Está Morto 1, tem um personagem naquele filme que ele é um professor, e o aluno, que é uma pessoa evangélica, está na aula dele, e ele manda todo mundo escrever: Deus está morto. E essa pessoa não escreve, e ele pergunta por que ele não escreve. E aí, a partir daí, desenrola,
trama do filme. Bom, onde eu quero chegar? É simples. Você vai entender nesse filme que aquele personagem, o professor da faculdade, ele não acredita em Deus porque a sua mãe estava com câncer e ele pediu para Deus curar, e ela morreu. A partir daí, ele passa a dizer que não crê em Deus, mas o problema dele não é que ele não cresce em Deus. O problema dele era simplesmente que ele se decepcionou com a figura de Deus. Deixa eu dizer uma coisa que é extremamente importante para você, irmão. Todo mundo vai morrer um dia. Você sabe disso. Mas você não aceita, como muitos não aceitam essa realidade. A Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma vez. Ela não diz só. Ao homem está destinado a morrer uma vez. Mas cedo ou mais tarde todos irão morrer. Para você compreender o que eu estou lhe dizendo quando Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro realmente ressuscitou, passou um tempo vivo e depois morreu. Quando o Senhor Jesus ressuscitou aquela jovem, né, o filho da viúva, aquele rapaz ressuscitou, passou a viver com a sua mãe de novo, mas um dia depois ele morreu. Deus não pede a sua soberania por nada. Se ele faz, ele é soberano. Se ele não faz, ele é soberano. Então, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que temem a Ele, ou seja, aqueles que não perderam a sua fé. Não vá nessa conversa de que Deus pede a sua soberania, Deus pede a sua autoridade, porque de repente alguém pede algo dele e ele não dá naquela hora, ou ele não dá em hora nenhuma. Se ele der, ele deu, e se não der, ele não deu. Ele não vai deixar de ser Deus, ele não vai deixar de ser Senhor, ele não vai deixar de ser soberano. Se os olhos do Senhor, como diz em Salmo 34, e também diz no livro de 1 Pedro capítulo 3 e versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e aí ele acrescenta, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. O que isso significa? É simples, irmão. Quem não perde a fé nele, não deixa de ter os seus benefícios. É simples. Se os olhos do Senhor e os ouvidos dele estão atentos às orações, mas quando aquele que faz o mal, de repente, quer só tirar uma casquinha de Deus e pede, a Bíblia diz que ele esconde o rosto dessa pessoa. Se você compreender que o que te liga a Deus é a fé, mas não pode ser uma fé doente, ou uma fé que simplesmente está ali só para pedir algo de Deus e depois abandonar a sua promessa, que nós chamamos de voto, diante dele. As pessoas, elas são, infelizmente, o ser humano, ele é mau, simplesmente ele é mau. Pecado fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Então ele tem uma pitada do mal, ele tem uma queda para essa desonra, porque o inimigo plantou isso. O homem não nasceu com essa desonra, a desonra não é nata do homem, ela é plantada no coração do homem. Nós compreendemos que a terra é do Senhor, vimos isso no começo,
o mundo, plenitude. E você, sim, você, eu sou dele, você é dele, o ser humano é dele. No entanto, ele faz diferença entre um ser humano e outro? Faz. Qual a característica dessa diferença? Onde é que ela se aplica? Ela se aplica na fé. A fé vai distinguir um ser humano do outro. A fé vai fazer distinção entre você e a pessoa que está do seu lado, entre você e seu marido, entre você e sua esposa, entre você e seu filho, entre você e seu amigo, entre você e qualquer outra pessoa. Às vezes numa casa existem aqueles que creem, existem aqueles que não creem. Agora imagina, nós temos muitas das vezes a impressão que nós estamos soltos e largados no mundo, tipo aquele programa Largados e Pelados que tem na TV por assinatura. Você assistiu? Não, nunca assisti. Às vezes eu estou passando, está lá, mas eu não assisto, porque eu não gosto desse tipo de programa. Nada contra quem assiste, tá bom? Só uma observação. Mas aí às vezes nós pensamos, Juninho, que nós estamos largados. Deus nos largou na terra. Vão, seus coisa ruim, fiquem aí. Não, Deus não nos largou aqui. Você acha que você está abandonado por Deus? Porque é um sentimento que se levanta dentro de nós, porque nós somos mal acostumados. Nós somos criaturas mal acostumadas, que queremos pedir um favor de alguém, e essa pessoa ela tem que fazer na hora. Se ela não fizer, a gente fica com raiva dela. Quantos já estão com raiva de Deus? Quantos estão irados com Deus? Quantos estão largados por aí? Porque eles mesmos se autodepõem, ou eles mesmos dão a sua própria liberdade, eles assinam a sua própria liberdade. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: aquilo que é do outro, nós não temos autoridade para assinar. Quando você tem uma moto, você vende essa moto para uma pessoa, essa pessoa vende para outra pessoa. A moto que foi vendida para o primeiro não é dele enquanto não tiver no nome dele. E para ele passar essa moto para a pessoa que ele vendeu, ele não vai poder nunca, se essa moto não tiver no nome dele. Eu quero dizer que você é de Deus. Foi Deus que te criou, foi Deus que te formou, foi Deus que te deu estrutura, foi Deus que fez você, desde o boneco, desde aquele barro amassado, ao momento do soprar sobre o homem e colocar dentro do homem o fôlego de vida. Entenda que Deus não te largou para te sofrer por aí. Ele te deu opções. Deus é maravilhoso que Ele nos entrega opções. A sua soberania não vai deixar de existir, porque você não gosta de Deus, porque você não quer Deus, porque você abandonou Deus. Agora, todos aqueles que reconhecem e a sua fé está ligada nele e são considerados por ele como justos, os seus ouvidos e o seu rosto está verdadeiramente voltado para essa pessoa. Quando isso não acontece, é porque a maldade imperou no coração daquele no qual Deus vira o rosto. Irmão, Deus, eu estou dizendo para você, Deus vira o rosto. Cuidado, para Deus não virar o rosto da tua presença.
o afastamento da presença de Deus, ela é perigosa. E por que ela é perigosa? Ela é perigosa porque a partir daí o inimigo, ele encontra brechas e espaço para fazer aquilo que ele quer na vida da pessoa. Não faça descaso da existência de Deus. Não enverede por essa trilha, por esse caminho, porque para você pode ser um caminho de saída, mas eu estou dizendo para você, é um caminho de mais aprisionamento, de mais dor, de mais dificuldade. Eu sempre digo que realmente cair é muito fácil, levantar é que é o grande problema. A humanidade, ela cai, mas ela tem como levantar, mas nem todo ser humano consegue levantar. Nem todo mundo consegue levantar. Conheci uma pessoa, um homem, que largou da mulher, se separou da mulher, abandonou sua vida social, abandonou sua vida com Deus, abandonou tudo e passou a ser, aqui nós chamamos no Amazonas de pé inchado, aquele que por outros cantos se chama de mendigo, né? Aqui não, aqui a gente chama de pé inchado mesmo. A pessoa virou um mendigo. E por que ela virou um mendigo? Ela virou um mendigo porque ela se afastou. Se afastou do princípio, se afastou da presença, se afastou porque ele mesmo afastou a existência de Deus dele. Mas Deus deixou de existir? Nunca. Mas na vida dele, a partir dali, Deus passou a não existir mais. E aí ele envereda pelo calabouço, ele desce ladeira abaixo, e o poço é um poço sem fundo, e a pessoa vai caindo. Deus nos deu a oportunidade, queridos. Imagina, Deus te deu a oportunidade para usufruir da sua criação. Sim. Sabe o que Ele fez comigo, Ele fez com você? Ele entregou os elementos, o fogo, a terra, o ar, a água, os elementos. Aqui está. Qualquer objeto que nós temos hoje, qualquer móvel que nós temos hoje, qualquer objeto de uso, qualquer TV, qualquer computador, qualquer celular, qualquer microfone, qualquer produto que você usa, está nele o fogo, está nele os elementos que Deus liberou para o homem manipular. Então, aí o homem, ele manipula esses elementos da terra, os elementos, o fogo, o elemento, o ar, o elemento, a água, e aí acha que criou. Tu não criou nada, meu irmão. Tu transformou terra em alguma coisa, tu transformou água em alguma coisa, tu transformou fogo em alguma coisa, tu transformou o ar em alguma coisa. Acabou-se. A base de sustentação para tudo que foi criado está na água, na terra, no fogo, no ar, criados por Deus, que é o quê? Soberano. Simplesmente, Deus, Ele é soberano. Nós precisamos conhecer Deus, porque a partir do momento em que você conhece Deus, o teu intelecto fica desatado. Imagina, olha só o que diz no livro de Oséias, capítulo 6. Eu acho que esse texto eu não passei para ti, Júnior. Vamos dar uma verificada aí. Oséias 6, versículo 1 até o versículo 3. Oséias, capítulo 6, versículo 1. Olha só o que diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e nulo atará. Depois de 2 dias
nos ressuscitará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer a sua saída, como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Você sabe o que significa esse texto, queridos? Esse texto fala de reconstrução de um ser humano, de reconstrução de uma cidade, de reconstrução de uma nação. Esse texto fala que Deus, ele é soberano nas suas decisões, que Deus, ele é soberano nas suas atitudes, e hoje, eu e você estamos debaixo dessa mão do onipotente, do onisciente e do onipresente. Se você não quer acreditar nele, é um direito que humanamente você tem, mas isso não vai mudar nada para mim e não vai mudar nada para Deus. Mas é uma palavra dura, mas é uma palavra verdadeira. Eu não estou aqui para contar conto de fada aqui para você não, meu amor. Eu não estou aqui para agradar você não. Eu estou aqui para dizer a verdade. E a verdade, ela dói. Claro que dói. Porque nós não queremos ouvir a verdade. Não. Não queremos ouvir a verdade. Não importa o que aconteceu no passado, não importa o que está acontecendo no presente, não importa o que vai acontecer no futuro, Ele é o soberano e a sua palavra é a última. Seu marido que está querendo ir embora de casa, ele pode dizer, eu vou embora. Sua mulher que quer abandonar a família, ela pode dizer, eu também vou embora. Mas a palavra final não é dele, nem a palavra final não é dela. O seu patrão disse que você não vai mais trabalhar, em lugar nenhum. Mas a palavra final não é do patrão, a palavra final é do soberano, é dele. Alguém disse para você que você não vai nunca fazer uma faculdade, mas a palavra final não é dela, não é da sua professora, não é do seu gestor. A palavra final sempre virá do Senhor. Você é aquilo que Ele disser que você é, e você será aquilo que Ele projetou para você ser. Quando Deus faz a ferida, Ele cura. Quando Deus manda praga, Ele mesmo expulsa. Quando Deus adoece alguém, Ele mesmo cura. O texto é muito claro, que nós devemos tornar para o Senhor. Ah, mas eu sofri muito, Ele me despedaçou. Não importa, Ele reconstrói. Eu perdi muita coisa, mas por que você perdeu? Não tem problema, Ele restitui o que você perdeu. Não importa quanto tempo vai passar, Ele pode fazer no estalar do dedo, Ele pode demorar 1 ano, 10 anos, mas não importa. Ele faz quando Ele quer fazer. E quando Ele não quer fazer, não tem choro, não tem vela, não tem promessa, não tem campanha, não tem nada. Nada, eu estou dizendo para você, não tem nada. Quando os anjos vieram avisar Abraão, estava decretado que aquela cidade iria ser destruída. E por que iria ser destruída? Porque Deus sabia que não havia mais justos lá naquela cidade. Pela misericórdia e por amor a Abraão, preste atenção, por misericórdia de Deus e por amor de Deus a Abraão,
Deus enviou os anjos para livrar Ló, o sobrinho de Abraão. Não era nem pelo amor ao próprio Ló, era amor a Abraão. Então, quando Abraão começou a barganhar com Deus, e Senhor, e etc., se houver 50 justos, 40 justos, 30 justos, etc., etc., Deus sabia que não tinha, cara. Simplesmente não tinha. O decreto foi emitido e o decreto foi cumprido, porque o poder de um decreto vai mais além do que você pensa. Então, se chegue a Deus. Quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a gente se conhece. Como é que é, apóstolo? Você sabe por que você não se conhece? Você não se conhece porque você não conhece Deus. Mas Deus é igual a mim? Não. Tem nada a ver com isso. Quando você passa a conhecer Deus, você começa a compreender quem você é e quem Ele vai tornar você ser. Ele faz com que você compreenda quem você foi e por que você foi, quem você será e por que você será. Então nós fomos tirados de elementos que Ele mesmo criou. O soberano criou o fogo, o soberano criou a terra, o soberano criou a água, o soberano criou o ar. Ele faz o quê? Ele tira de um dos elementos chamado terra e faz o ser humano. Então, quem fez é que pode explicar. Então, essa coisinha dramática que você é, esse serzinho complicado que você é, só quem pode explicar é Deus. E quando Ele vai explicar? Quando você se aproximar dEle. Você compreenderá a complexidade desse ser humano que você se tornou. A construção que foi feita em você pelos pais, pelos amigos, pelo mundo, por aquilo que envolve, e de repente, essa construção ou te aproximou de Deus ou te afastou dele, porque as pessoas, elas têm o poder de nos afastar de Deus? Tem, se elas conseguirem nos convencer, da mesma forma como a serpente conseguiu convencer a Eva, nos afastará de Deus. A serpente conseguiu convencer Eva de que Deus era mentiroso, então a afastou da presença do Senhor. Quem é que está te afastando da presença dele, querido? Quem estiver te afastando dele, está na hora de você se afastar dessa pessoa. E para encerrar, meu amado, o soberano, o Criador, o onipresente, onisciente e onipotente, não está morto. Está simplesmente vivo. Ele simplesmente continua atuando na terra, porque a terra é dele. A plenitude dessa terra é dele. As pessoas que estão nessa terra é dele. E eu sou dele. Quando compreendemos, tudo fica mais fácil. Porque é muito difícil você ser alguém que você não compreende que é. É muito difícil, irmãos. Eu me lembro, quando aceitei Jesus, o quanto eu ainda tinha que renunciar. Às vezes a gente diz, mas por que eu tenho que renunciar a isso? E às vezes nós fazemos pela obediência e não pela compreensão. Quando você compreende algo, fica mais fácil obedecer. Mas quando você não compreende, você só obedece
por causa do princípio estabelecido no teu coração, porque o Espírito Santo ele gera esse princípio da obediência. E aí quem é sensível à voz do Espírito Santo passa a entender que essa decisão de fazer ou desfazer a obediência acontecer, ela é pessoal, mas por um princípio estabelecido dentro do nosso coração. Então, se esse princípio já está aí, essa semente já foi plantada, regue. Não aceite que o inimigo te convença em ser um ateu. Não aceite que o inimigo te convença a se afastar da presença dele. Não aceite, simplesmente se volte, porque a Bíblia diz: volte-se para ele. Ele está de braços abertos para te receber. Compreenda que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa gerar a cura sobre você, a saúde sobre você, a libertação sobre você. E hoje Deus está com as portas da misericórdia abertas. Essas portas, essa porta chamada misericórdia, ela sempre existiu. Tanto é que a Bíblia diz que ela é a razão de ainda não termos sido destruídos. Nós estamos aqui orando, vamos orar até amanhã no templo, pelo estabelecimento da volta dos cultos. E eu disse hoje para os irmãos que estavam na oração que nós somos muito, mas muito felizes mesmo, porque o Senhor ainda tem um propósito na nossa vida. O Senhor ainda tem propósito na sua vida. Não tem não, apóstolo. Tem, porque você está vivo. Tem não, apóstolo. Tem, porque você ainda respira. E se você ainda respira, a Bíblia diz: louve ao Senhor todos os que respiram na terra. Adore a Ele, viva para Ele, faça o seu concerto com Ele, se volte para Ele. Ele é tremendo e a volta dele está muito mais próxima. A volta dele está muito mais perto do que eu ou você possamos compreender. Simplesmente se volte, se largue na presença dele e deixe ele gerar um novo homem dentro de você. Quando o soberano faz isso, quando nós permitimos, dentro do livre-arbítrio liberado, e nós compreendemos, a nossa vida não é que fique mais fácil, é que fica mais compreensiva. Aí é claro que, queira ou não, as coisas são facilitadas por causa dessa compreensão e por causa dessa fé atrelada, arraigada e estabelecida diante do Senhor. Hoje podemos sim, hoje podemos vencer, sim, podemos ir para frente, sim, podemos exaltar o soberano, sim, só não podemos virar as costas para ele. Não vire. Deus é Senhor, você aceitando ou não. Deus é Deus, você querendo ou não. Deus é juiz, você compreendendo ou não. Feche seus olhos. Meu Deus, que a presença do Teu Santo Espírito esteja sobre esta vida, que ainda, meu Deus, tem tantas dúvidas da sua existência e da continuidade dessa vida que o Senhor liberou sobre ele e sobre ela. Eu compreendo, meu Deus, que o Senhor está acima de tudo, que o Senhor está acima de todas as pessoas, que o Senhor está acima de todo o governo e que o Senhor está acima de todo e qualquer projeto. Ajusta tuas armaduras
e nos ensine a compreender tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado por tudo. Tu és Senhor, sempre foi, sempre será o Senhor da nossa vida. No nome de Jesus, teu Filho amado, te agradecemos. Em nome de Jesus te pedimos, fica conosco, ó soberano e eterno Deus. Amém. Glória a Deus.